Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta, dessa vez para falar de Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense vence o Atlético, né? Fluminense mostrando a sua força dentro de casa, mas a gente precisa falar urgente desse jogo. Mas ó, não vamos perder o foco. O importante foi os 3 pontos e conseguimos. Fluminense chega a 16 no campeonato, mas eu já te conto, porque ó, tem coisa no Fluminense que precisa melhorar, né? Mas ó, arrebenta no like. Arrebenta nesse like então pra ajudar. Só pra a gente começar bem o videozão dessa vitória do Flusão. Então clica nesse like aí, clica no gostei. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Por favor também, não esquece, tá galera? Se inscreve aqui, venha fazer parte do canal que não para de crescer. Doido pra fugir daqueles 97 mil, gente. Chega a 98, 99 e 100 mil. Finalmente, se Deus quiser, vamos alcançar essa marca importantíssima. Mas nos ajude aí. Mostre a força da torcida do Fluminense se inscrevendo aqui no canal Hora do Flu. Mas vamos lá. O que está acontecendo, senhoras e senhores? Porque, Thiago, o Fluminense venceu e você não está eufórico, explosivo de alegria. Gente, sendo honesto, aí vamos lá, a gente tem que separar, tá? 3 pontos, top, pra cima, beleza. Mas assim, pensando em futebol, pensando no que o Fluminense aplicou hoje, no que o Fluminense fez dentro de campo hoje, hoje eu vi o Fluminense fazer uma partida abaixo do que a gente está acostumado, tá? É claro que nós acostumamos de ver um Fluminense com muita toque de bola, envolvente, criando várias oportunidades, mas hoje o Fluminense teve sim dificuldades, tá? O Fluminense não fez um bom jogo e digo mais, longe disso. Longe do Fluminense fazer um bom jogo, longe. Para mim, o Fluminense, apesar da vitória, graças a Deus por isso, mas o Fluminense não jogou bem. O Fluminense teve muita dificuldade, não muitas dificuldades impostas ali ao próprio Atlético, mas o próprio Flu, né? Talvez a derrota pro Clássico, né? A derrota ali contra o Vasco, pode ter mexido um pouco com os jogadores. Eu senti os jogadores ali, às vezes, um pouco nervoso, sabe? Tentando dar uma resposta, e às vezes as coisas estavam meio travadas, né? Muitos erros de passe. Erros, assim, que absurdos. Erros irritantes, tá? O Fluminense hoje errou demais, errou muito. Mas tem coisa boa que eu quero falar aqui nesse vídeo. Mas vamos lá, na tela para você, essa foi a escalação do Fluminense, uma escalação diferente, tá pessoal? A gente tem aí Castilho finalmente fazendo a sua estreia como titular e era o que eu falava aqui para vocês. Só vou falar alguma coisa sobre Castilho quando ele jogar no time titular, porque ali eu sei que tem muita qualidade, né, para poder gerar jogadas para que ele finalize, porque o Castilho é isso que você viu nesse jogo. Ele é o cara do terço final, ele é o definidor, tá? Ele é aquele que colocará a bola para dentro do gol, mas essa bola tem que chegar com qualidade para ele, como foi a bola do Canóbio, tá? Então o Castilho fez o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense, o gol da vitória, né? Eu posso colocar na conta do Castilho e do Fábio, que garantiram esses 3 pontos do Fluminense, porque no último minuto de jogo o Fábio fez uma defesa espetacular, incrível, né, e garantiu esses 3 pontos. Então Castilho garantiu lá na frente e Fábio, com a unção do Castilho, garantiu, né, lá atrás, tá bom? Então o que eu quero dizer para vocês, essa foi a escalação. Fábio, veio o Guga aqui. Eu tô vendo muita gente enaltecer o Guga. O Guga é muito melhor que o Samuel Xavier. Galera, eu de verdade vi só uma boa jogada do Guga, que foi o lance do gol, que ele deu a pré-assistência, né? Ele dá uma boa saída ali na lateral, toca pro Canóbio e o Canóbio cruza a bola e o Castilho faz o gol. De restante, eu vi que o Guga, com o Guga, na real, a gente perde muita questão ofensiva. Perde muita questão de ofensiva, a questão do lado direito, né, tabelas e tudo mais, você não tem como tem com o Samuel Xavier, tá? Mas assim, eu acho que de todo mundo que fez um jogo um pouco abaixo hoje, o Guga fez um jogo ok. Dá pra dizer que o Guga realmente fez um bom jogo. Agora, que o Guga é maravilhoso, que o Samuel Xavier já perdeu a vaga, aí eu já acho que a galera tá saindo um pouco assim
O Guga, no máximo aqui, fez um jogo ok, no máximo, tá? Ele ainda tem muitas deficiências, na minha opinião, em relação à bola, com a bola no pé, tá? Peca um pouco o Guga, tá bom? Zaga, a gente teve James e a volta do Freitas. Freitas que nesse jogo teve alguns erros sim, o próprio erro final ali, ele se embanana com a bola e quase saiu o gol do Atlético, ele teve uma parcela de culpa ali, né? Teve um erro também no lado esquerdo ofensivo, mas também ali não foi perigoso. Assim, pegando no contexto geral, acho que o Freitas fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo. E é aquilo que eu falo, talvez pro Freitas é isso aí. Não tentar nada fora da casinha, não ficar tentando nada, não ficar tentando exagerar, seja sucinto, seja burocrático, Freitas. Que se o Freitas for burocrático, acho que ele consegue, né, fazer jogos ali seguros, né? Eu vi alguns lances também que vale destacar dele na marcação em relação ao Hulk. O Freitas teve um grande embate ali com o Hulk e não deixou o Hulk jogar, tá? Muita gente estava apostando aí que o Hulk ia fazer gol no Fluminense, parará, mas o Freitas marcou bem o Hulk, tá? Então, assim, até por isso eu acho que o Freitas teve alguns erros. Teve, mas, cara, quem não erra no futebol, né? Assim, o futebol, gente, é o que eu falo pra vocês. O futebol é acerto e erro. E só acontece o resultado porque alguém erra. Porque se todo mundo acertasse tudo, era 0-0 todo jogo. Então, assim, o futebol é um jogo de erros também. É claro que esses erros não podem ser exagerados como estava sendo do Freitas, né? Mas hoje, pensando no que o Freitas estava fazendo, ele fez uma boa partida, tá? Uma partida mais segura ali. E como eu disse, marcou bem o Hulk. Arana. Arana, pô, eu vou ser bem honesto pra vocês. Quando eu vejo o Arana jogar bola, quando eu vejo o Arana dominar uma bola, quando eu vejo ele na marcação, o Arana em diversas vezes salvou o Fluminense nos contra-ataques, marcando. Que é o que o pessoal fala que o Arana falta no Arana. Né? Assim, não tem como comparar Arana com o René, gente. É loucura. Talvez é a grande. É a grande. Sabe? O pessoal fala muito do Freitas, mas eu acho que a coisa que mais me incomoda hoje é você ter o Guilherme Arana como reserva do René. E hoje o Arana fez um jogo muito bom, tá? Fez um jogo muito bom mesmo. E, pasme você, defensivamente, tá bom? Aí tem Martinelli e Hércules, né? Que ambos fizeram um bom jogo, conseguiram controlar aquele meio de campo ali. Aí, Lúcio Acosta, e eu preciso falar uma coisa com vocês. Lúcio Acosta, craque, gênio, diferente, joga muito, mas hoje fez a pior partida dele com a camisa do Fluminense. Lúcio Acosta simplesmente errou todos os lances, todos os passes que ele tentou, ele errou. É um jogador que parecia hoje, o Lúcio, que ficou meio mexido, sabe? O Lúcio ficou meio. Eu senti que o Lúcio ficou um pouco sentido com o que aconteceu na virada do Vasco. Eu senti que ele deu uma desestabilizada, tá bom? Mas assim, é um jogador craque, pô, absurdo, um dos melhores do Fluminense. Mas hoje, meu amigo, se não fosse o Savarino chamando a responsabilidade de fazer as criações e rodar e vai pra lá e vem pra cá, o Savarino hoje jogou muito, né? Já o Lúcio errou tudo. O Lúcio hoje fez uma partida muito difícil. Foi a pior partida do Lúcio com a camisa do Fluminense com muita facilidade. Como eu disse, Savarino que jogou muito bem. Canóbio, eu vi a transmissão da Amazon falando que o Canóbio não foi bem. Cara, discordo totalmente. Eu acho que o Canóbio hoje foi muito bem. E vou te dizer, se não fosse o Canóbio ali, de certa forma, ajudando o Guga, teve um lance ali que teve uma trombada, o Guga bateu no jogador do Atlético, ele fingiu que a bola bateu na cara dele e ele largou o lance. Se não fosse o Canóbio recuperar e fazer a falta, a gente tinha se complicado muito. E sem falar que foi o cara que deu assistência pro Castilho, né? Então assim, eu acho que o Guga o Canóbio voltou a ser aquele Canóbio, né? Aquele Canóbio que marca muito bem, mas também participa de lances ofensivos, né? Eu gostei da partida do Canóbio, cara. Eu não sei por que a galera acha que o Canóbio não fez um bom jogo. Não enxerguei isso, não. O Castilho... É o que eu falei pra vocês. Só dava pra analisar esse jogador aqui quando mesmo tivesse uma oportunidade, né, pessoal? Então, cara, hoje ele teve a oportunidade. Aí veio a bola pra ele. Aí o que ele faz? Ele mete pra dentro do gol. Aí tu vai falar, pô, Thiago, mas aquela cabeçada ali, parará. O lance não é a cabeçada. A cabeçada foi a cereja do bolo da jogada.
É que a gente aqui não pode passar lances, tá? Por causa dos direitos autorais, tá bom? Porque isso prejudica o canal, né? Mas assim, se você pegar o lance quando a bola tá lá no Canóbio, o Guga Canóbio, não olha para aquele lance ainda não. Fica olhando para dentro da área. O Castilho faz aquilo que ele mais sabe fazer, que é enganar o marcador. Ele finge que vai pro meio e o marcador dá um passo. Quando o marcador dá um passo na direção para onde ele fingir, ele volta e projeta. Aí a bola vem nas costas do zagueiro, ele só sai, assim, como se fosse nada, como se fosse a coisa mais fácil do planeta. O zagueiro, e ele nem pulou. Por quê? Porque ele já tinha deslocado no corpo. Aí o zagueiro, ai meu Deus. Aí quando eu vi, mano, ele tava aqui, ele reto, ele só cabeceou. Assim, uma jogada de um cara que é dono da área. Ele é dono da área. Ele é diferente. Agora, faltou uma coisa pro time do Fluminense hoje, que eu disse, não fez uma boa partida, mas faltou entender o que tinha dentro de campo. Quando você tem Castilho, você tem que jogar a bola na área. Em diversas vezes eu vi o Castilho, teve boas saídas também, ele saiu, deu um passe muito bom pro Canóbio, entre outros pivôs e tal, mas cara, ninguém, só cruzaram uma, e ele guardou. Aí eu fico pensando, por que não cruzaram mais, gente? Cadê os cruzamentos para dentro da área? Algo que o Fluminense adora fazer quando o Castilho não tá jogando. Eles adoram cruzar a bola pro JK, que é menor que os zagueiros adversários, cabecearem. E quando tem o Castilho, que é mestre, a bola não vai, meu amigo. Então, assim, faltou bola no Arana. Arana diversas vezes fazendo facão, indo pra linha de fundo. E o Lúcio Acosta ia, rodava, tocava no meio de Savarino. Aí era o Savarino na ponta, passava o Arana. Aí não tocava no Arana, não. Tocava no meio. Então, assim, o Fluminense, ele precisa entender o que tem em campo. Quando se tem Castilho, procura as jogadas na linha de fundo e cruza essa bola pra dentro da área. Diversas vezes o Castilho levantava a mão assim pedindo pra fazer o facão e tal, e não, aí toca no meio, aí volta pra ponta, aí volta pra lá. Então assim, o Fluminense tá muito acostumado em fazer as jogadas pelo meio de campo com tabela, abrindo, é muito bonito, mas cara, quando tu tem um cara desse tamanho aqui, dentro da área, tu já tem que se ligar, vou cruzar essa bola, vou. Então assim, hoje faltou pro Fluminense entender o que estava acontecendo, sentiu o Fluminense perdido em diversas vezes, assim. Eu acho que Hércules e Martinelli devem estar cansados, porque assim, o que eles tiveram que correr para poder estabilizar esse meio, né, para deixar o Savarino com liberdade, para deixar o Lúcio com liberdade, mesmo errando bastante. Então assim, faltou hoje leitura do Fluminense. Aí o que eu te falo, cara, quando fez a jogada que tem que fazer quando o Castilho tá, é gol. Aí depois não fizeram mais. Deixaram o Castilho lá. Então assim, gente, Castilho e JK são jogadores totalmente diferentes para propostas diferentes. Castilho é bola pelo alto. É isso. Ah não, Thiago, mas pode também por dentro? Claro que pode. Por baixo? Claro que pode. Mas sempre explorando as laterais, para que essa bola chegue para ele finalizar. Agora, ficar no meio de campo rodando ali, diversas vezes o Fluminense chutou de fora da área, em muitos casos muito bom, né? Uma boa escolha, mas em vários casos o Castilho tava passando no facão, meu amigo, e o cara não. Então assim, hoje faltou inspiração pro Fluminense. E outra, tá? Fica muito claro quando a gente fala que o Fluminense cai muito, tecnicamente, é quando o Lúcio não corresponde. Então o fato do Lúcio hoje não ter feito um bom jogo, né? Algo que, pô, tem crédito pra caramba, mostra isso. Mostra que quando ele não faz um bom jogo, o Fluminense ofensivamente como um todo cai bastante, né? Então assim, existe de fato uma dependência de Lúcio Acosta nesse time do Fluminense. Faltou leitura, mas assim, de tudo, a melhor coisa foram os 3 pontos, né? E assim, mesmo não fazendo um bom jogo, é necessário, gente, que você vença. Ah, não fiz um bom jogo. Tudo bem, mas eu venci. Tá ótimo. Porque nem sempre vamos fazer um grande jogo. E vou te dizer, contra o Vasco fizemos um grande jogo. Apesar do segundo tempo não, mas o primeiro tempo foi excelente. Perdemos o jogo. Então sim, hoje o Fluminense não fez um grande jogo, mas venceu. Tá aqui com 16 pontos. Espero de verdade que a gente continue pontuando, mesmo quando o Fluminense não vai tão bem assim. Então agradecer a Fábio e a Castilho,
que garantiram ali a vitória do Flusão. Galerinha, se inscreve no canal, deixa aquele like, tamo junto, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu.